Bem, queridos irmãos e irmãs, 30º domingo do tempo comum, dia nacional, o domingo que dedicamos nacionalmente para a nossa juventude. Que essa palavra nos ajude a viver a grandeza da nossa vida, da nossa juventude, como os fariseus vai perguntar a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa pergunta não é uma pergunta reta, não é uma pergunta de coração para crescer no amor a Deus, mas para colocar Jesus em prova, experimentá-lo. E na linguagem portuguesa, experimentá-lo, experimentar tem muitos significados, mas nessa palavra quer dizer colocar Jesus em prova, tentar a Deus. Tentar a Deus, Jesus, para colocar uma prova contra Ele, para matar a Ele. E Jesus vai responder diretamente como o povo de Israel, o credo do povo de Israel, os judeus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Toda essa força, sua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai dizer, toda a lei depende desses dois mandamentos. E São Mateus esconde uma palavra-chave para que possamos entender a transmissão da fé, para entender a fé. Jesus sabia que amar, tu não conseguirás amar. Não conseguirás amar. De todo o teu coração, não. De toda a tua alma, não. De toda a tua força, não. O salário do pecado é a morte. Por isso experimentamos, queremos sempre, pelas nossas forças, de amar e não consegue. Não consegue, nem eu, nem você. Eu quero amar o meu marido assim, tal. Tem tempo que você nem aguenta o cheiro dele. Até movimentação dele só no seu lado já está irritada. Já. Com seus filhos. Por isso muitas vezes a queixa, assim, quando vamos procurar assim um casal ou alguma coisa assim, olha, padre, acontece isso, olha, conversa com seu marido, escuta o seu marido, reconciliar com seu marido. Padre, já falei, não tem conversa, ele não escuta. Chama seu marido, eu converso com ele. A mesma coisa, o padre vai dizer, conversa com sua esposa. A mesma lei. Nossa, minha esposa não tem conversa. Não escuta.
E muitas vezes eu falei, nossa, graças a Deus que não casei. A incapacidade uns aos outros de conversar. Quer dizer, de amar. Aceitar a situação, especialmente quando acontece a doença, a velhice e a morte. Quando acontece a doença, não somente doença física, sim, mas também espiritual. Porque você fala A, outro compreende B ou C. Não consegue, não. Vocês entendem o que estou falando perfeitamente. A incapacidade de amar o outro. Você faz promessa, promete, olha, hoje eu quero conversar com ele, faço isso, faço comida, tudo isso. Só atrasar 2 minutos, muda a coisa. Muda, até o humor. Você vai dizer, onde que você... Só vai dizer, boa noite, meu amor. Que aconteceu? Mudou agora? Ou alguma coisa? E ainda provoca, não? Quando tem uma provocação ou alguma coisa, se você não entra na fé, ou entra na grandeza da unidade, você já... Não, é impossível amar. Por isso que São Mateus escondeu uma palavra desse preâmbulo ou do credo do povo de Israel. Porque para amar tem que escutar. Escuta Israel, Shema Israel. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque a escuta entra pelo ouvido. O anúncio da boa notícia entra pelo ouvido. A fé entra pelo ouvido. Porque amar, o verdadeiro amor, precisa muita fé. Não é a fé que eu acredito. Não é a fé que você pensa, olha, padre, eu ajudo os pobres, eu comprei mantimento para um mês de um pobre. Depois de um mês vai ficar com fome de novo. Se fosse amar só assim, é fácil. Também, seu pai, ou seu avô é fazendeiro, ele te sustentou quantos anos? Não é? Te sustentou, o filho sustentou, pagou pensão. Muitas vezes se apegamos até nos bens no mundo, apegamos num sofá. Por isso o sofá, muitas vezes tem sofá aqui, de pessoas que até as cadeiras é todo forrado de plástico. Não é? Até temos aqui na capela aqui, para não sujar, pelo amor de Deus. Quando você vai morrer, rapaz, seus filhos, seus netos, que não gostam desse tipo, ele vai colocar no bazar. Que você, nossa, você com tanto carinho, com todo aquele impecável, até os seus netos não podem sentar aquele, você sentar, assim, você fica doida no domingo quando te visita, não? Tudo assim, você se apega. Olha, se você tem tantos bens, se separa assim, eles dividem aquele, ele vai vender, ele vai gastar tudo isso, ele vai nos Estados Unidos, vai esbanjar tudo que tu tens. E tu, rapaz, até comprar frango lá na Vivendas, por favor, você vai procurar quantas rondas para pegar promoção. Não é? Promoção.
Você pensa, faz pesquisa de tudo isso para acumular, para construir uma casa, e no final das contas, a morte vem. Por isso que aprendemos, escuta a palavra de Deus. Por isso a fé transmite pelo escuta. E hoje a igreja perdeu o anúncio, perdeu. Perdeu. Somente os padres, não? Perdeu o povo mesmo. Olha os casais, fazer o retiro. Hoje o retiro, o encontro dos casais, hoje volta para casa, não pega hotel, não pega casa do retiro, não? Para não gastar. E ainda começa sábado e volta domingo, termina domingo. Por isso, vida fácil, facilidade, porque para não gastar. Para não gastar. Calculamos as coisas, porque é difícil as coisas, mas muitas vezes gastamos, esbanjamos nas coisas fúteis. Nós não colocamos em primeiro lugar a nossa fé, porque nós não amamos a Deus de todo o coração. De todo o coração. Por isso até muitas vezes assim, ao final da missa, avisos nossos como supermercado. Não é? Especialmente quando tem rifa, não sei do que, tal, até tem pedido, não sei do que, tal. E os jovens vão fazer assim, tem outros rifas, não sei do que. E perdemos muitas vezes a fé por causa disso, porque cansamos. Íamos até na missa, muitas vezes calculado aquele tão, nem bênção final, porque voltar para casa irritada, porque de tantos avisos, mas faz parte da sua vida. E você voltou para casa aqui? O que você fez? Aquele que você pensou que vai lavar roupa, vai fazer isso, tal, chegou em casa, filho dormindo, começa já ladainha, marido está lá, não sei do que, cobrando todo mundo, tal, vai lavar, depois vai fazer comida, vai almoçar meio-dia, 2 horas, 3 horas, cansada, e não fez nada. Vem segunda-feira, não descansou. Espero que nós descansamos ao Senhor nesta Eucaristia. E ouvimos a palavra do Senhor, de amar de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Colocar em Deus em primeiro lugar, de todos os nossos entendimentos. Hoje é difícil de entender esse entendimento. Por quê? Tantos barulhos, tantos no meios da comunicação, na televisão, de tudo assim. Difícil de entender, de amar a Deus de todo o teu entendimento. Por que acontece isso hoje, as guerras? Que estamos quase, como o Santo Padre Papa dizia, na porta da Terceira Guerra Mundial. Porta da Terceira Guerra Mundial. Porque, na verdade, a guerra está no coração de cada um de nós. Olha as famílias hoje, é uma guerra. Hoje, olha o matrimônio hoje, é uma guerra. Uma guerra. A noite por dia se separa, é como trocando a camisa. Incapazes de amar, de se perdoar uns aos outros. Na escola, na universidade, olha os nossos jovens. Só uma história de Inquisição, história de colonização. Só falar só em relação à igreja, já perde a fé. Na hora. Perde a fé. Desmonta tudo na cabeça que a história, Deus é Senhor da história.
Deus é o Senhor da história. E a sua história seja iluminada. Cada um tem uma história aonde que o Senhor já marcou. Por isso Jesus Cristo veio neste mundo para dar um novo sentido da nossa vida. Quando falamos vida, a nossa própria história. E lembra como o Senhor nos diz na primeira leitura. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Lembra aonde que o Senhor te tirou. Lembra aonde que o Senhor te chamou. Na sua escravidão, nos seus pecados, o Senhor te colocou dentro de uma igreja que te ama, que te perdoa dos seus pecados. Que está todo reservado, que Deus, que Cristo amou a nós, acima de todas as coisas. Amou a Deus, quer dizer, amou a Deus, obedeceu a sua vontade, humanamente falando, e monstruoso que o filho de um rei se entrega à morte e ser morto da sua criação. Mas Cristo tem poder sobre a morte. Por isso, quem morre com Ele, viverá com Ele. E pedimos ao Senhor a fé. Até mesmo na nossa catequese que estamos adotando assim, na diocese mesmo, baixado catecumenal, assim, porque a catecumenato, na igreja primitiva, nenhum é batizado sem conversão de coração. Que quer dizer? Dá sinal da fé. Dá sinal da fé. Nenhum é batizado. E por isso aqui, mas lembramos que todos os artigos, todas essas etapas, ele tem uma catequese, não é para a catequese de primeira comunhão e crisma, é como um certificado assim. Não. O seu certificado é a sua conversão. E tu converte ao Senhor. E tu amas a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas, que nasce dentro do seu coração a fé. E a fé se prova através de quê? Do desprendimento. Que quer dizer desprendimento? Esvaziar a si mesmo através dos bens. Através dos bens. Por isso, quando você se apega, não consegue. Perde a fé. Perde a fé. Quem me ama mais, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso, até na missão, as vocações, grandes problemas por causa do dinheiro. E quando uma congregação qualquer coloca o dinheiro em primeiro lugar, uma comunidade, uma família coloca o dinheiro em primeiro lugar, destruirá, perderá essa fé. Perder essa fé. Perder essa fé. Olha hoje, nos hospitais, na escola, não tem mais religiosos e religiosas trabalhando. Não tem mais. Até mesmo na catequese, nossa, é difícil já ter catequista. Já é difícil. Não se doe mais. Que tem. Porque não é prioridade mais. Não mais prioridade do nosso povo. Por isso somos convidados, queridos irmãos e irmãs, de voltar na fonte da nossa vida, que o nosso batismo, que a nossa vida, a nossa história seja iluminada. Iluminada. E quando iluminada, enxerga
enxerga que a sua história é perfeita, a sua história tem um grande valor. Não é um experimento assim, que você vai experimentar. Se dá certo, eu vou. Se dá certo o meu matrimônio, é um sacramento. E até a morte. Até a morte. Até a morte. Pode ser, essas pessoas que pedem anulação, pode ser anulado, porque você pode mentir. Se mentir e não pega, e nada nos passa. Mas quem vai sofrer? Você. Você sabe a consciência que você tem consciência. Você pensa que vai deixar a consciência como assim, dormir você? Você sabe que você mentiu. Não? E você vai sofrer, porque a ferida dentro do seu coração, mas se essa ferida está cicatrizada, está curada, nada, iluminada. Por isso que pedir ao Senhor que ilumina a sua história. Pedir ao Senhor, porque muitas vezes Jesus não vai falar nada. Ele vai usar a mesma Sagrada Escritura, então, aí. Por isso muitas vezes entra na igreja, a palavra de Deus não toca o seu coração. E é como a mesma coisa. Não? Mesma coisa. Não toca o seu coração. Não penetra a palavra de Deus. Se acostumou. E pedimos, a palavra de Deus sempre faz novidade. E toda novidade traz mudança. E toda mudança traz essa grande responsabilidade que chamamos a vocação, a resposta nesse chamado de Deus. Que esse chamado é santo, santo. Que essa palavra nos ajude, queridos irmãos e irmãs, também de crescer a nossa fé. Que possamos ouvir a Deus através da nossa própria história, da nossa família, dos acontecimentos na sua vida, que o Senhor vem auxílio de cada um de nós. E louvemos e agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, porque essa vida te dada gratuitamente. E a vida de cada um de nós tem um grande valor perante de Deus. Amado, querido, amigo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos juntos professamos a nossa fé, creio.